Aquele homem, creio eu, irmãos, que a família dele estava destruída. Aquele homem, ele não tinha mais paz, ele não sabia o que era alegria, o que era paz, o que era ser feliz. Aquele homem, ele havia 38 anos com aquela enfermidade, sobre uma maca, sobre um leito, necessitando de ajuda, de auxílio. Aquele homem, irmão, creio eu que ele não sabia o que era um abraço de uma esposa, não sabia correr para abraçar um filho, brincar com um filho. A família dele estava completamente destruída, mas Jesus restaurou a saúde dele, restaurou os sonhos dele, restaurou os projetos dele, restaurou a família daquele homem. Deus está dizendo nesta noite que é noite de restauração, é noite de cura, é noite de milagre, é noite de vitória. Então a Bíblia nos diz que Jesus encontrou no templo, e ali ele estava no templo, irmão, de joelho ali, falando com Jeová, agradecendo Jeová, e de repente ele olha assim e vê que aquele homem estava olhando para ele. Então Jesus olha para ele e diz assim: vejo que já estás curado. E ele sorri assim, porque ele vê que é Jesus que curou ele. Ele não tinha conhecido Jesus por causa da multidão naquele momento ali. Então Jesus olha para ele, ele olha para Jesus. Jesus disse: agora vá, não peques mais, para que coisas piores não te aconteçam. Aleluia, Deus. Aquele homem, ele sofria de uma enfermidade terrível, e a Bíblia fala em Mateus capítulo 4, versículo 23, que Jesus, ele andava em todas as sinagogas, ele andava em todas as regiões, em todas as províncias, curando as pessoas de todas as enfermidades e de todos os tipos de doença e de todos os tipos de enfermidade. Ou seja, a Bíblia nos deixa bem claro que há uma diferença entre doença e enfermidade, entre doença. Aquele homem não estava doente, aquele homem estava enfermo. Aquele homem não estava doente, aquele homem estava enfermo, porque se ele tivesse doente, a doença dele seria genética, a doença dele seria de nascimento, a doença dele seria árvore genealógica, algo hereditário. Ou seja, mas ele não estava doente, ele estava enfermo. Quando fala a Bíblia que o homem ou a mulher estava enfermo, quer dizer que havia no corpo daquela pessoa um espírito de enfermidade, alojado, incubado, morando ali, colocando ali enfermidade, causando uma sequela ali. Por causa de quê, pastor? Que esse espírito de enfermidade, que esta enfermidade estava naquele homem 38 anos, porque ele havia permitido uma lacuna, uma brecha na sua vida. Ele havia ali permitido uma abertura, uma legalidade para esse espírito de enfermidade atingir ele, entrar na vida dele, incubar na vida dele, destruir a vida dele, comer o corpo dele. Ou seja, pode ser um espírito enviado por meio de magia, por meio de ocultismo, por meio de macumba, por meio de satanismo, não interessa. Pode ser um espírito enviado cuja qual encontrou legalidade, encontrou brecha, entrou na vida dele, fez morada, ficou incubada e começou a comer a carne dele, destruir a saúde dele, e aí ele sofreu 38 anos com aquela enfermidade, porque os fariseus, os saduceus não podiam ajudá-lo, não podiam direcioná-lo, não podia remover aquele espírito que estava destruindo a vida daquele homem. Há uma diferença entre doenças e enfermidade. Deus, quando fez o homem, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus fez o homem do pó da terra, fez o boneco, e ali Deus soprou o fôlego de vida, o homem tornou-se alma vivente. Então Deus fez o homem tricotomista, espírito, alma e corpo. Este corpo aqui, do pastor Adriano Cordeiro, ele veio a este planeta Terra, porque Deus tinha um propósito, uma missão com esse homem de Deus aqui na Terra. Então ele veio em uma determinada data, 22 de novembro de 1980, esse pequeno, esse vaso de barro, o espírito dele dentro desse corpo entrou nesse mundo. Esse corpo deu a ele esse passaporte para o espírito dele entrar nesse mundo físico para uma grande missão, para uma grande obra. Mas esse corpo aqui, ele tem validade, ele tem validade. Ele é a morada do meu espírito com a minha alma, junto com o Espírito Santo de Deus. Ele é a morada do meu espírito com a minha alma, junto com o Espírito Santo de Deus. Ele tem validade.
enfermidade, os anos passam, ele vai ficando fraco, vai enfraquecendo os ossos, nervos, vai ocorrendo rugas, vai ali enfraquecendo, vai ali o cabelo branqueando, porque ele está em processo de validade. Ele não vai viver aqui para sempre. Eu sei que eu vim com um propósito, com a missão, mas em breve eu vou sair dessa terra, porque o meu corpo não vai permitir eu permanecer mais nesta terra. Então eu vim com propósito, você veio com propósito, e se eu não cuidar desse corpo, não vigiar, não fechar as brechas, legalidade, as lacunas, ou seja, esse corpo não só vai ser morada do meu espírito, da minha alma e do Espírito Santo, mas também morada dos espíritos de enfermidade, dos espíritos imundos de destruição do inferno. Mas se eu fechar as brechas, vigiar no que eu vejo, no que eu ouço, no que eu falo, se eu fechar todas as lacunas, o espírito de enfermidade, os demônios não têm acesso a esse corpo, não têm acesso à minha vida. Aleluia. Se eu falar mal do meu pastor, da minha pastora, se eu falar mal do meu irmão, da minha irmã, se eu desejar o mal para os outros, se eu ficar de engano na casa de Deus, se eu ficar pecando ocultamente, pensando que Jesus não está vendo, estou dando brecha, estou dando legalidade, o diabo ele entra e arrebenta com tudo. Aí o Senhor olha, o anjo protetor ao redor, Satanás vem, dá licença aí, anjo. Aí o anjo até tenta proteger com a espada de fogo ao redor, né? Porque o diabo está ao redor, né? Aí o diabo vai falar assim: você não pode me interferir. A legalidade, a brecha. Eu tenho o direito desse corpo nessa vida, porque tem brecha, tem legalidade. Não há conserto, não há humilhação diante de Deus. Então o anjo não pode fazer nada. Permite o diabo entrar. O diabo entra, coloca enfermidade, coloca doença, tristeza, depressão. Eu se torno alvo dos meus inimigos, dos meus adversários, como esse homem ficou 38 anos. Aleluia! Mas Jesus disse: agora que já estás curado, já estás livre dessa enfermidade, desse espírito imundo, vá, vigia, fecha as brechas e não peques mais, para que coisas piores não te aconteçam. É por isso que às vezes a gente dá um passo para frente e dá dois para trás. Às vezes você está bem fichado, bem empregado, as portas fecham, você está desempregado. Por isso que às vezes você está bem no relacionamento, daqui a pouco esfria o relacionamento. A mulher briga com o marido com a mulher, os filhos ficam tristes, sai da igreja, quer ir para o mundo, porque vê os pais brigando, por causa de legalidade, de brecha, por causa de lacuna. E às vezes você vê a pessoa sempre enferma, sempre doente, depressiva, vontade de desistir, largar tudo. Estão fazendo trabalho, macumba, magia, espíritos imundos estão vindo contra essas pessoas, e eles não podem com ela, mas se tiver brecha, se tiver lacuna, eles têm a legalidade de entrar e de arrebentar. E esse homem sofreu 38 anos, mas Jesus apareceu na vida dele e mudou a história. A Bíblia nos diz, Jesus está nos dizendo esta noite, que Ele vai mudar a nossa história nesta noite. Vamos colocar de pé, que as horas já se foram. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Irmãos, não é fácil ser homem de Deus, não é fácil ser mulher de Deus. O mundo está aí, bandejas, ofertas e ofertas. Estão vivendo no fim, no mundo de crise, né? No mundo de corrupção. Não é fácil ser crente, ser cristão, ser servo de Deus. Temos nossas fraquezas, nossas legalidades, não é isso? E às vezes nós, em nossa caminhada, alguém nos entristece, alguém nos magoa, entra mágoa no coração, tristeza, e a gente se torna alvo. Não é isso? No mundo em que nós estamos vivendo, irmão, está difícil servir a Jesus. Se não orarmos e jejuarmos e consagrarmos, nós não conseguimos vencer, irmãos. Esse corpo, ele é forte. Sabe por que ele é forte? Ele é forte porque ele come, ele bebe, ele dorme, ele descansa. Esse corpo, isso aqui é forte. Forte. Porque come, porque bebe, porque descansa. Mas se esse corpo aqui parar de comer, de beber,
e começar a jejuar, a orar, a ler Bíblia, essa carne vai enfraquecer. E tudo que há nesse mundo, nessa terra, ela não vai ser atraída, porque ela vai ser crucificada no altar de Jeová, no altar de Jeová. E o Espírito que está dentro dela, que comunica com o Espírito Santo, ele vai ficar mais forte que essa carne, que esse corpo. E quando o pecado estiver de bandeja na nossa frente, o Espírito que está mais forte do que a nossa carne, que é o nosso corpo, vai dizer não para o mundo e para o pecado. Temos que jejuar, temos que orar, temos que vir para a casa do Senhor, temos que resgatar, regaçar a manga mesmo, fazer a obra, orar pelos nossos filhos, orar pela nossa família, orar pela nossa árvore genealógica, orar pelos nossos netos. Irmão, se nós não clamarmos, irmão, não tem como, pode orar, não tem como, irmão, as coisas caminhar. Se eu e você não regaçar a manga da camisa e renunciar a tudo e lutar pela nossa família, irmão, pelas almas, o negócio não vai. Não vai, irmãos. Confesso para vocês que eu já falei, Senhor, não é fácil de servir, não. Não é. Tem chamados que é mais árduo, que é mais dolorido, irmãos. Tem chamado que o Espírito Santo exige mais. Tem chamado que exige mais de você para mudar a vida, a história de pessoas. Amém? Amém? Não é fácil, mas este mundo não tem nada para nós. Isso é tudo de passagem. Porque nós almejamos é o céu, irmão. Amém? Olha para mim, olha para mim. Faz assim com a mão.